concluindo a missão. Perseverança. Amém, querido? É a virtude dos vencedores. Ninguém vence sem perseverança. A vida cristã não é uma corrida de 100 metros. A vida cristã é uma maratona. Maratona é uma corrida de resistência. Amém, querido? O apóstolo, escritor de Hebreus, que ninguém sabe se foi Paulo, se foi Barnabé, ele diz: é necessário que tenhamos perseverança, para que depois de havermos feito a vontade de Deus, alcancemos a promessa. Meu irmão, não há vitória sem perseverança. Não há vitória sem perseverança. Amém? E quando a gente lê, você conhece a parábola do semeador, né? Quando a gente lê a parábola do semeador, a gente vê aquela ilustração que Jesus faz da semente que caiu entre os espinhos, a semente que caiu em terra boa, a semente que caiu numa terra, diversos tipos de campos e diversos tipos de semente, não é verdade? A gente vê ali diversos tipos de campo de semente. Só que às vezes eu pensava nisso assim, só para ganhar a vida, tá entendendo? Aí a gente pensa assim: não, vou pregar hoje aqui sobre Jesus e vai cair uma semente no coração bom. Não, mas isso é para a vida. É para a vida. Porque esses espinhos às vezes levam 2 anos, 3 anos, né? Não lembra da parábola do semeador? Deixa eu colocar aqui para a gente ilustrar aqui. De muitas coisas ele falou por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Isso é um tipo de crente. Isso é um tipo de crente. Isso é um tipo de pessoa que semeou a beira. O diabo, o mundo veio e roubou a palavra do seu coração, roubou a semente, porque a palavra não é só a palavra ali, é a semente que frutifica, é a palavra que produz fé no coração. A fé vem da palavra, a fé vem de ouvir a palavra de Deus, e a fé tem que estar no coração. Então ela lá caiu na beira do caminho, né? E aí vieram as aves e comeram. O mundo, o diabo, as circunstâncias roubaram a palavra do seu coração, e aquela pessoa continuou da mesma maneira, como se nunca tivesse conhecido a Deus. A outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Isso aí fala de outro tipo de pessoa, está entendendo? É outro tipo de pessoa, que de início recebe a palavra, que maravilha, não sei o quê, mas daqui a pouco não tem profundidade, não se aprofunda nas coisas de Deus, não busca mergulhar em Deus, não busca ser cheio de Deus. Então rasa aí. Irmãos, quantas pessoas passam pela igreja, e não é só a IEV não, querido, todas as igrejas, a rotatividade é muito grande, querido. As pessoas vêm assim, parece que tiveram uma experiência com Deus, e depois parece que nada aconteceu, parece que nada mudou na vida deles. Então, ele fala aí, solo rochoso, visto não ser profunda a terra. Não tem profundidade. Tem muita gente na igreja que não tem profundidade. Tem gente que só ouve uma palavra de Deus na igreja, e está cheio, isso é multidões, querido. Não tem profundidade. Que maravilha essa canção que os meninos cantaram aqui agora há pouco. Eu ministrei no GC sobre essa canção lá. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o meu bem mais precioso. Como Maria, que se prostrava aos pés de Jesus, né? E ele disse: essa é a boa parte, essa é a única parte, é a única coisa que importa, é uma vida com Deus. Mas o nosso bem mais precioso é Jesus, querido. Amém? Ele é o nosso bem mais precioso. Então, a terra não tem profundidade. Você tem que ter profundidade em Cristo. Você tem que ter vida com Deus. Nós precisamos ter vida com Deus. Os crentes modernos hoje são crentes só de igrejas. Se eu passar 3 anos sem vir para a igreja, eu ainda vou continuar crente com Deus.
Mas a igreja, não. Mas a igreja, eu estou dizendo que a igreja não é bênção, querido. Quem ama a Deus, ama estar na igreja. Quão amáveis são os teus tabernáculos. Olha alguém que ama a Deus, como diz Senhor dos Exércitos: a minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração clama e pulsa pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, andorinha ninho para o cio. Ele diz que quando ele está na casa de Deus, é igual com o pardal quando está no ninho dele, na casa dele, no lugar dele. Então, claro, comunhão, igreja, esse lugar, estarmos juntos, isso é fundamental. Mas se por alguma necessidade nós tivermos que nos afastar desse lugar, ainda assim teremos comunhão com Deus. Mas o que mais a gente vê é pessoas que estavam na igreja, adoravam, louvavam, ministravam, faziam um monte de coisa, e quando saem de lá, por algum problema da vida, parece que nunca tiveram um encontro com Deus. Parece que nunca tiveram um encontro com Deus. Amém, querido? Vamos lá, o próximo versículo. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Olha, tem que ter raiz. O que mais existe hoje é crente que não tem raiz. É o que mais existe, querida. Qualquer crisezinha os abala, os tira da presença de Deus. Qualquer problemazinho se torna um problemão, porque não tem vida com Deus. Vida com Deus, intimidade com Deus. Olha aí, isso tudo, ele está falando de tudo isso para dizer que quando a semente caiu na terra boa, ela vai permanecer, ela vai frutificar, ela vai ficar vai cumprir o propósito, vai cumprir a missão dele. Outra caiu em boa terra, deu fruto a 100, a 60 e a 30 por 1. Amém, querido? Esse fruto, às vezes a gente liga fruto só com vidas. É sim, vidas também. É vidas também. Mas o fruto, fala também do fruto do Espírito, da vida com Deus, da intimidade com Deus, da vontade de agradar a Deus, de fazer a vontade de Deus. Nós vivemos num mundo muito egoísta, que as pessoas só estão preocupadas consigo mesma. O apóstolo Paulo já escreveu a Timóteo: nos últimos dias os homens serão amantes de si mesmos, avarentos, orgulhosos, mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus. Que evangelho é esse que não muda mais, que não transforma, que não muda a vida das pessoas? A Bíblia diz que vocês serão filhos de Deus, Ele vos dará poder para se tornar filhos de Deus. Ele veio para os seus, João capítulo 1, versículo 11, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder para se tornarem filhos de Deus. Fala de vida transformada. Romanos 6, 10, se eu não me engano, diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, sim da graça. Tu está lutando contra o pecado? Continue lutando. A Bíblia diz: na sua luta contra o pecado, ainda não resististe até o sangue. Enquanto você não para de lutar, você é um vencedor. Quando você se entrega, você perdeu. Por quê? Porque a perseverança é a virtude dos vencedores. Amém, querido? Pastor, o senhor tem pecado? Tenho. Ainda. Se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar, e nos transformar, e mudar a nossa vida, sim. Amém, queridos? A caminhada no deserto é um exemplo da vida cristã. Caminhada no deserto. Eles saíram com uma promessa para ir para a terra prometida. Nós estamos a caminho da terra prometida, a Nova Jerusalém. A terra aqui transformada, a terra vai ser transformada, eu creio. O céu,
A gente não sabe bem como funcionam essas coisas. A gente só sabe que Jesus disse: olha, vou preparar-vos lugar. E quando eu preparar lugar para vocês, voltarei para buscá-los, para que onde vocês estiverem, onde eu esteja, vocês estejam também. Então nós cremos no céu. Nós cremos num tempo de restauração, onde não haverá mais dor, nem morte, porque as primeiras coisas já passaram. Amém, querida? Nós cremos nisso. Então, nós estamos nessa caminhada, querido. Há uma caminhada, como aquela caminhada no deserto. Olha o que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1. Ora, irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem. Olha, estiveram sob a nuvem, debaixo da graça, da unção de Deus. E todos passaram pelo mar, olha, atravessaram o mar. E todos em Moisés foram batizados, tanto na nuvem como no mar. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual. Você está vendo? Ele está falando disso. Foram batizados. E beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Cristo estava naquela nuvem, Cristo estava naquele fogo. Quem falou com Moisés foi Cristo, querido, na sarça. A teologia chama de teofania. Cristo se manifestou fisicamente. Ele era o Senhor, ele era o anjo do Senhor, que conduzia o povo pelo deserto. Todos eles estiveram ali na presença de Cristo. Mas Deus não se agradou da maioria deles, razão pelo qual ficaram prostrados no deserto. Querido, ninguém entrou na terra prometida dos que saíram do Egito. Só 2 caras entraram. Só 2 que nasceram no Egito e entraram na terra prometida: Caleb e Josué. Até Moisés não entrou na terra prometida, porque ele duvidou do Senhor. O apóstolo Paulo está escrevendo aos Coríntios, ele está escrevendo isso para a igreja, que fica aquela: não, mas isso aqui é a velha aliança, isso aqui é não sei o que, não tem nada a ver. Não, ele está escrevendo para a igreja. E ele diz aí, ó: mas Deus não se agradou da maioria deles, razão pelo qual ficaram prostrados no deserto. Ora, apóstolo Paulo, essas coisas se tornaram exemplos para nós. Poxa, por que Deus vai dar um exemplo para nós se esse exemplo não vale? Se esse exemplo não vale, por que Paulo está dando esse exemplo? Não se engane, querido. Muita gente que pensa que está no céu, não está no céu. Muita gente que pensa que vai para o céu, não vai para o céu. Primeiro isso, querido. Se o cara só quer ir para o céu, ele é um egoísta. Ele é um hipócrita. Ele é um covarde, ele só quer ir para o céu. Ah, eu quero Jesus, eu quero ir para o céu, eu quero ir para o céu. Egoísta. Jesus não veio para nos levar para o céu. Ele veio para nos transformar, para nos dar a natureza do céu. É esse que é o papel de Jesus, é nos dar a natureza. Ele disse: siga-me, façam como eu fiz, eu sou modelo para vocês. E como é que foi Jesus? Quando agredido não revidava, quando injuriado não injuriava, mas entregava-se àquele que julga retamente. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas como eles cobiçaram. Hoje só se fala em cobiça, em ter, em possuir, em ser feliz, em ser abençoado, em ser isso, ser aquilo. Tudo isso é bom, tudo isso é importante. Deus providencia isso, sim. Mas o mais importante é ter a natureza de Deus, é ter nascido de novo, é amar Jesus, é servir o Senhor com amor de todo o coração, não por interesse, não por coisa nenhuma, mas porque o ama, porque se agrada dele, porque o amor dele o constrange. Não sejam idólatras, como alguns deles foram. Está pregando para a igreja, querido. Ele está pregando, isso é Paulo pregando no culto de domingo na igreja de Corinto. Se a graça já resolveu tudo, para que Paulo está exortando a igreja disso? Não sejam idólatras.
Olha aí, Paulo está exortando a igreja. Isso é uma carta para nós, isso é uma carta para mim e para você. Não sejam idólatras. Ah, pastor, mas eu não tenho negócio de Maria, eu não tenho negócio de João, de José. Não, mas outras coisas ocuparam a idolatria. Nós podemos idolatrar a nossa família, sabia? Nós podemos idolatrar os nossos negócios, nós podemos idolatrar os nossos bens, nós podemos idolatrar o nosso lazer. Isso tudo se torna, tudo que toma o lugar de Deus, se torna idolatria. Não sejam idólatras. Como está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir. Está vendo? Nós temos um trabalho a fazer. Nós não podemos somente se assentar para comer. Olha lá, sabe o que é? Isso era a idolatria deles. O conforto, o bem-estar. Deus quer tudo isso para a gente, querido. Eu não sou da teologia da miséria. Não, Deus quer tudo isso para a gente. Mas Ele diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Eu amo a música do Cirilo que diz assim, eu tenho comido do melhor dessa terra. Eu tenho bebido do leite e do mel. Mas o mais importante disso tudo, né? É que eu não busco essas coisas. Eu busco o Senhor. Quem busca a riqueza, perde a alma, perde a calma, se perde totalmente. Está cheio de igrejas buscando riquezas dentro da igreja. A propaganda das igrejas é, olha, eu andei por várias igrejas e tal, e detonando as outras. Eu andei por várias igrejas, mas quando eu cheguei nessa aqui, a minha vida mudou, eu consegui um bom emprego, agora eu sou empresário, agora eu sou rico, agora eu tenho... Isso é dia e noite. Aí o cara chega lá, cara, é aqui. Os homens, Jesus não chamou a gente para isso não, isso é um plus. Ele chamou a gente, ele disse assim, quem quiser ser meu discípulo, estou me tremendo todinho aqui, quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Eu não chamei vocês para fazer o que vocês gostam de fazer, eu chamei vocês para fazer o que eu quero que vocês façam. Amém, querido? E olha lá o que está escrito, e não pratiquemos a imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram mortos. Olha, imoralidade. A graça de Deus. Posso pecar à vontade, porque a graça... Não, meu amado. Quem vive no pecado é porque não teve encontro com Deus. Porque quem tem encontro com Deus não tem prazer no pecado. Até peca ocasionalmente. Mas esse pecado traz culpa, traz condenação, traz dor, traz tristeza. Teve encontro com Deus, não quer viver na imoralidade, não quer viver na prostituição. E alguns deles o fizeram e caíram mortos num só dia, 23 mil. Não ponhamos Cristo à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos pelas serpentes. Foram mortos pelas serpentes. Profanar o sangue de Cristo, sabe? Quanto maior castigo julgar. Você já me conhece por esse versículo, né? Se pecarmos deliberadamente, depois de termos a plena consciência do pecado, já não resta mais sacrifício pelo pecado. Isso é nova aliança, isso é Novo Testamento. Mas uma expectativa horrível de juízo e de fogo, que há de devorar os adversários. Quebrantando a lei de Moisés, morre pela palavra de 2 testemunhas. Quanto maior castigo julgai vós. O que? Não tem castigo profanar o sangue de Jesus? Não tem mais castigo nessa época que não? Tem sim, daí é apóstolo Paulo falando. Quanto maior castigo julgai vós, será merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e profanar o sangue da aliança com que foi santificado. Olha lá, ele não está falando de quem não conheceu Jesus, ele foi santificado pelo sangue, mas ele profanou o sangue.
porque ele não valoriza o sangue, ele não valoriza o sacrifício de Jesus. Jesus deu a vida por ele, morreu por ele, e ele quer viver no seu pecado, no seu egoísmo, no seu prazer, na sua luxúria, nas coisas dessa vida e desse mundo. Não fiquem murmurando, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo interesse. Está falando para a igreja. Das igrejas, não fique murmurando, como eles murmuraram. Igreja, não pratique moralidade, igreja. Povo de Deus, não sejam idólatras, povo de Deus. É nova aliança. Nenhum desses homens aí adorava imagens, não. Os ídolos deles eram outros. Os ídolos hoje que existem dentro da igreja cristã. Essas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo, e foram escritas como advertência a nós. É legal ler a Bíblia, né? Que não é o pastor que está falando, quem está falando é Paulo aqui. Quem está falando aqui é o Espírito Santo, né? Advertência a nós, para quem o fim dos séculos tem chegado. Tudo parece que estamos chegando no fim dos tempos, dos séculos. As coisas estão cada vez mais loucas, mais absurdas. É para nós que foram escritas. É para nós, é para você, é para mim. Não sejamos idólatras, não pratiquemos a imoralidade, não murmuremos, sirvamos a Deus em santidade, com alegria. Se tivermos pecado, confessamos e lutamos para deixar, para abandonar. Confiamos na graça, que a graça vai nos transformar, vai nos mudar. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Incrível, né? Porque tem gente que pensa que está bem, mas está mal. Pensa que não tem nada a ver. Então, aquele que está em pé, em outro texto, né, até falando da ceia, ele diz: examine-se o homem a si mesmo, e depois beba do cálice. A ceia, querido, é um momento de conserto também, em que você se autoexamina e decide vencer o pecado, decide abandonar o pecado, e pede perdão do Senhor, e recomeça a luta. Amém? E recomeça a luta. Está aí, aquele que diz, eu não consigo vencer o pecado, então a Bíblia é mentirosa. Então a Bíblia é mentirosa, porque o que ela está dizendo aqui é que a gente pode vencer o pecado. Não vos sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação proverá livramento para que vocês a possam suportar. Amém, querido? O que ele está dizendo aí? Que Deus, que vem a tentação, mas Deus dá o livramento, Deus dá capacidade para vencer o pecado. Amém? E os que se perderam na caminhada? Muitos se perderam na caminhada, querido. A gente viu lá no Egito, né? Na travessia lá do deserto. Só 2 saíram do Egito e chegaram no Egito. É estreito o caminho, né, cara? Ainda não mudou não isso. Só 2 chegaram. Eu conheço tantas pessoas, cara, que se perderam na caminhada. Tantas pessoas que estiveram na igreja, tantos líderes que estiveram na igreja, pastores, líderes, e hoje você olha e diz, cara, parece que nunca conheceu a Deus, parece que nunca esteve na igreja, parece que nunca serviu ao Senhor. A Bíblia tem alguns exemplos disso. Você lembra de Saul? Saul foi cheio da unção de Deus. Saul ficou cheio do Espírito Santo. Saul profetizou. Foi ou não foi, né, pastor? Profetizou. Ele também esteve na nuvem. Lembra os do Egito lá? Estiveram na nuvem, foram batizados no fogo e tal. Saul também, querido, cheio do Espírito Santo. E o que aconteceu? Se perdeu na caminhada, se acabou no caminho, se ensoberbeceu, achou que não dependia de Deus, terminou consultando os médiuns e se suicidando, porque ele pediu para o soldado matar ele.
totalmente perdido. Daí o exemplo de um homem que começou bem, mas terminou mal. Você começou bem? Vamos terminar bem. Não adianta começar bem, contar um monte de feitos. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo. Querido, eu tenho prazer de estar aqui, de ministrar. Às vezes eu quero postar alguma coisa. Eu vejo pastores, querido, pastores, que a gente vai ver as redes sociais dele, é só encrenca, meu amigo. Só política, só ódio, só raiva, só coisa. Cara, não tem uma palavra de Deus. Parece que esqueceu que Deus existe. Como Kenneth Hagin disse, né? Parece que o velho e grande Deus abandonou esse mundo, entregou as traças. Quantas pessoas? Saul, um rei escolhido, perdeu. Salomão, querido, com toda a sua sabedoria, se você for ler os últimos dias de Salomão, a ira de Deus sobre Salomão se prostituiu, pregou tanto sobre sabedoria e não viveu a sabedoria para ele mesmo. O apóstolo Paulo diz, querido, nós que pregamos aqui, a gente tem que cuidar para que nós não sejamos desqualificados. O apóstolo Paulo diz isso, que eu me cuido para que eu não venha a ser desqualificado. Salomão se perdeu, querido. Judas, você nem acredita, mas Judas expulsava demônios, querido. Todos os 12 que saíram com Jesus, que ele enviou pelas cidades, eles expulsavam demônios. A Bíblia diz que eles chegaram admirados. Senhor, Senhor, os demônios se submetem a nós. Ali estava Judas também, no meio daqueles. Mas se perdeu, querido. Deus não tem compromisso com o pecado. Deus não tem compromisso com a iniquidade. A fé se revela pelas obras. A fé se revela pelas obras. Não adianta você ter obras malignas e dizer que você tem fé em Deus. É por isso que a fé, as obras testificam a fé, revela a sua fé. As tuas obras revelam a tua fé. Nem sempre as obras revelam a fé, mas aquele que tem fé terá obras. Nem sempre aquele que tem obras tem fé, mas aquele que tem fé terá boas obras. Amém? Então, muitos se perderam. O apóstolo Paulo diz assim: só quem termina a corrida recebe o prêmio. Diga assim, para você acordar: só quem termina a corrida recebe o prêmio. Amém? 1 Coríntios 9:24. Vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Amém? Ele está dizendo que tem pessoas que vão correr e não vão ganhar o prêmio. Se ele diz: corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós porém a incorruptível. Sabe o que quer dizer isso? A gente também tem que se dominar. Tem coisas que eu quero fazer, mas eu não vou fazer. Eu estou com o Gabriel, a gente está na academia. Aí é uma guerra, todo dia para levar o Gabriel. Aí eu chego, Gabriel, filho, não estou com a mínima vontade de ir também. Não estou a fim de ir. Mas eu vou, filho, sabe por quê? Porque eu não sou criança. Criança que só faz o que quer. Eu quero, eu gosto, eu quero. Eu não sou criança. Eu não quero, mas eu vou. Cristão é assim, não é negócio de... hoje o mundo é isso. Eu não consegui, eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu gosto do sexo assim, sexo assado, mas eu não consegui, pronto, agora eu vou fazer. Amantes de si mesmo, egoístas, só estão pensando em si mesmos. Ele está dizendo aqui, aqueles para alcançar uma coroa incorruptível, nós porém é incorruptível. Todo atleta em tudo se domina, a gente tem que se dominar.
era um viciado em roer unha. Agora eu tenho que cortar minha unha, senão fica muito feminina. Isso é vício. Eu vou vencer esse vício. Vou vencer isso. A gente tem que se dominar. Tem muita coisa que a gente quer fazer, a nossa carne quer fazer, mas tem que se dominar. Daqui ele está dizendo ali, ó, todo atleta em tudo se domina. Nós somos atletas de Cristo, querido. A gente tem que se dominar para ganhar a coroa. Tem um monte de coisa que a gente gosta de fazer. Se dependesse de mim, eu vivia tomando vinho, eu gosto de vinho. Não gosto mais, eu acho, já faz alguns anos. Mas era uma fraqueza que eu tinha. Eu cortei. Tudo que domina a gente é pecado. Série de TV, qualquer coisa que você não consegue parar, querido. Tatuagem, o cara coloca uma tatuagem, coloca duas, coloca três, coloca quatro, coloca cinco. Cara, tem algum desequilíbrio aí. Não é que ter tatuagem é pecado, mas tudo que a gente não consegue controlar se torna um pecado para nós. Você está entendendo? Ser viciado em refrigerante. Ah, não, eu não pode almoçar se não tiver uma Coca-Cola. Se tiver, isso é vício. A maldita da cafeína está na Coca-Cola. Tudo é vício. Café, eu não posso ficar sem tomar café. Tudo é vício. E tudo que é vício nos domina. Mas nós somos livres em Cristo. Então, todo atleta em tudo se domina. O apóstolo Paulo diz, aqui não é essa coisa de pecado ou não é pecado. Como eu falei de tatuagem, usar tatuagem é pecado. Não, mas tudo aquilo que nos domina, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então o atleta se domina, o cristão também. Para ganhar o quê? Nós vamos ganhar uma coroa incorruptível. O próximo. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes do ar. Próximo. Mas esmurro o meu corpo. Olha lá. Olha o que é a vida cristã, querido. É a graça, faço tudo porque... Não, eu esmurro o meu corpo e o submeto à escravidão. Está vendo só a diferença? Ele se domina. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Esmurro o meu corpo. Essa é a vida cristã. Transformar o seu corpo num sacrifício vivo e santo. Ninguém sacrifica animais hoje. Hoje a gente sacrifica a nossa vontade, a nossa carne. Amém, queridos? Dê um aplauso para o Senhor. Tá. Jesus, lá no final de Apocalipse, fala com todas as igrejas. Os estudiosos já dizem que as 7 igrejas do Apocalipse significa todo o período da igreja. As igrejas, desde o seu nascimento até o final dos tempos. Em todas as igrejas, para todas elas, ele diz, não diz, é para todas? Ao vencedor darei. Amém? Ele nos chama para ser vencedor. Então, se há vencedores no meio da igreja, também há perdedores lá no meio. Então ele dirá o vencedor. Sabe o que ele diz? Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel 10 anos, ser fiel 15 anos, ser fiel 20 anos, não. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. O apóstolo Paulo diz, acabei a carreira, né? Diz, terminei a carreira, guardei a fé. A gente tem que terminar a carreira, querido. Tem um monte de gente aí perdido. A gente tem que terminar a carreira. Se eu conseguir que 10, 20, 30 termine a carreira, já estou feliz, querido.
porque o meu sucesso ministerial não é medido por isso aqui. Meu sucesso ministerial não é medido por isso. Assim como o sucesso de Paulo não foi medido pelo número de discípulos que ele tinha na hora que ele morreu. Assim como o sucesso de Jesus não foi medido pela multidão que o estavam seguindo no dia que ele foi para a cruz. Do ponto de vista do mundo, Jesus foi fracassado. Do ponto de vista do mundo, Paulo foi fracassado. Se ele fosse pastor hoje e morresse naquela condição, pastor derrotado. Mas ele venceu. Porque o sucesso de Deus não é o sucesso do mundo. Então está lá todos aqueles textos lá de Apocalipse. Ao vencedor darei que se assente no trono, juntamente comigo e com meu Pai. Ao vencedor darei ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Até quando a gente tem que ser fiel? Até a morte. Após isso, terminei a carreira, guardei a fé. Amém? Eu fico feliz porque eu ganhei uma pessoa para Jesus, que ela morava na frente da minha casa, e eu fui ministrar lá nessa família, que hoje é pastor. Eles não eram pastores, eles são pastores de uma igreja que é muito boa, que dá apoio aos ribeirinhos, e eles moravam na frente da minha casa, e eles não eram pastores ainda, e eu fui lá ministrar na casa deles. E eles tinham uma senhora lá que era secretária deles, e eu convidei ela para a reunião, e eu ministrei naquele dia, orei lá. Anos depois, isso aí, 7 anos depois, isso foi em 97, quando eu cheguei do Rio Grande do Sul. Em 2004, em 2002, quando eu estava buscando direção, se eu seria pastor ou não, ela foi lá na minha casa, ela passou lá na frente, e eu, irmã, tudo bem? Como é que está a senhora? Tudo bem. Aí ela disse: pastor, o senhor sabe de uma coisa? Eu sonhei com o senhor ontem. Isso, nesse tempo eu estava buscando de Deus, se era a vontade dele, eu ir pela linha pastoral, se eu ia, meu chamado ministerial, e como sinal eu recebi essa mulher lá, e ela ia passando na frente da minha casa, ela disse assim: ó, pastor, tudo bem com o senhor? Aí, tudo bem, o senhor lembra de mim? Aí eu não lembro muito não, que eu sou difícil às vezes de lembrar. Ela disse: ó, eu sou aquela senhora que estava aqui na irmã Cíntia. E o senhor sabia de uma coisa? Eu sonhei com o senhor ontem, e hoje eu estou lhe vendo aqui. E eu sonhei que o senhor estava velhinho, que eu encontrava o senhor estava bem velhinho, mas continuava falando de Jesus. Aí eu disse: cara, isso foi um sinal para mim, que eu estava buscando sinais de Deus para o meu chamado. E aí ela disse mais uma que foi surpresa para mim: e o senhor sabia de uma coisa? Foi o Senhor que me ganhou para Jesus. Eu disse: sério? Foi o Senhor que me ganhou para Jesus. Quando, irmã? Lembra naquele dia que o senhor veio aqui no Irmão Leite? Que o senhor ministrou lá, e eu estava lá na cozinha, o senhor me chamou, e eu ouvi a palavra. Pastor, depois daquele dia, Deus mudou a minha vida. Eu fui para Manacapuru, e eu congrego numa igreja lá em Manacapuru, e desde aquele dia, pastor, Deus mudou a minha vida. Isso para mim foi um sinal, e eu fiquei muito feliz de saber que ela teve um sonho, que eu vou estar velhinho, falando de Jesus. Eu nunca quero parar de falar de Jesus, eu nunca quero parar de falar de Jesus. Quando eu faço aqueles vídeos, aquilo ali é mais bênção para mim do que para vocês. Eu sou abençoado ali quando eu ministro aquela palavra, quando eu dou uma palavra de ânimo para levantar as pessoas. Por quê? Ser fiel até a morte. Persevere na fé, querido. Perseverança. Ser fiel é mesmo que perseverança. É tudo que a gente está falando. Não desista. Persevere na fé. Persevere em fazer a vontade de Deus. Nunca desista de fazer a vontade de Deus. Meu irmão, o que o diabo mais luta é para impedir você de fazer a vontade de Deus. Tem bênção em fazer a vontade de Deus. Jesus disse: aqueles que deixarem pai, mãe, irmãos, bens, terrenos, coisas, nesta vida, por amor de mim, receberá 30, 60 vezes, 100 vezes mais. Tem bênção. Mas não é só porque tem bênção não, porque a gente ama a Deus. Persevera em fazer a vontade de Deus.
Persevere na vitória contra o pecado. Eu não digo nem na luta contra o pecado. Não desista de vencer o pecado. Tem pecado na sua vida? Comece hoje de novo. Não, esse aqui vou cortar da minha vida em nome de Jesus. Comece hoje de novo. Persevere na vitória contra o pecado. Amém? Persevere na comunhão do Espírito, no bem mais precioso, estar aos pés dele, estar na presença dele. Persevere. De vez em quando eu recomeço uma campanha minha mesmo. A campanha é só minha. Agora eu vou orar, tal hora. Agora eu vou jejuar. Agora eu vou ler a Bíblia. Aí às vezes eu começo, faço um período, aí paro, aí começa de novo. Persevere na comunhão do Espírito, amém? Persevere na comunhão. Persevere na meditação da palavra. Persevere. Cara, eu tenho a palavra aqui, ó. Eu vou dormir, quando eu estou com insônia, eu confesso a palavra. Eu confesso a palavra. Guarda-me, ó Deus, pois em ti me refugio. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei. Eu te louvarei em todo o tempo, Senhor. E aí vai, querido. Isaías 53. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor, porque ele foi subir. Confesse a palavra, medite na palavra, coloque a palavra no seu coração. Decoração é palavra no coração. A palavra no coração gera fé, gera milagres, transforma a realidade, amém? Persevere na meditação da palavra, persevere na meditação, faça propósito. Cara, hoje eu vou pegar esse versículo aqui, passar uma semana decorando ele, repetindo, confessando ele para a minha vida. Persevere na meditação da palavra, persevere na oração. Tenha espírito de oração. Oração às vezes não é só isso não, né? Pai, me dá isso, me dá aquilo, me dá isso, me dá aquilo, me dá isso, me dá aquilo. Não, às vezes é espírito de oração. Estás aqui, Senhor. Estás comigo. Estou pensando em ti, isso aí já é oração. Persevere na oração. Persevere na prática de boas obras. Faça o bem, continue fazendo bem. Se as pessoas lhe pagarem com mal, mas não interessa, faça o bem. Não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Promessa bíblica. Não se canse de fazer o bem, que você vai colher, querido. Ao seu tempo você vai colher. Faça o bem. Não importa se as pessoas te pagarem com mal, faça o bem, servindo não a homens. Paulo dá um conselho para os escravos, querido. Ele diz: escravos, obedeçam aos vossos senhores, mesmo aqueles que são maus, e não sirvam a eles como quem serve a homens, porque vocês sabem que vocês têm um Senhor no céu, e é ao Senhor que vocês servem. É a Deus que nós servimos. Amém, querida? Não se canse da prática, não desista da prática de boas obras. Persevere na prática das boas obras. Persevere na comunhão com os irmãos. Persevere na comunhão com os irmãos, querido. É incrível como o diabo quer colocar coisas entre os irmãos, amém, querido? Sabe, às vezes tu não vê o irmão faz tempo, ou não liga, ou alguma coisa, ou uma palavra, às vezes uma coisinha aí, pô, será que fulano está com raiva de mim? Será que eu disse alguma coisa que ele se magoou, ou que feriu, sem eu saber, sem eu entender, sabe? Aí vai lá, liga para ele logo, tira a dúvida, faz a paz. Persevere na comunhão com os irmãos. Persevere nos relacionamentos, não desista dos relacionamentos. Persevere. Persevere no seu casamento. Há lugar que a gente precisa perseverar. Persevere no seu casamento. É muito fácil abandonar o barco, mas persevere no seu casamento. Persevere em buscar compreender a sua esposa, em buscar compreender o seu marido, amar ele, amar ela do jeito que eles são. Persevere, não desista. Persevere com seus filhos, não desista deles, de amá-los, de ministrar na vida deles. Persevere com seus pais, não abandone os seus pais. Ministre a vida dos seus pais, ame eles, persevere em cuidar dos seus pais,
Mesmo se você foi abandonado, se você foi deixado, se seu pai na juventude, da loucura da juventude, não despreze seus pais, honra teu pai e tua mãe. Não está dizendo honra o bom pai e a boa mãe, não, honra o teu pai e tua mãe. Persevere em honrar os teus pais, persevere no trabalho, na sua atividade, querido. Cara, persevere no seu trabalho, não desista, né? Perseverança. Persevere no cuidar da saúde. Não desista de cuidar da sua saúde, cuidar da sua mente. Procure coisas boas, procure a sabedoria. Isso é sabedoria, querido. Eu vou ver o que é bom para mim. Eu quero atrair para a minha vida aquilo que é bom. Eu quero o que é bom para a minha vida. Eu quero viver da maneira correta. Eu quero fazer as coisas certas, Senhor. Eu quero te agradar, Senhor, porque isso vai trazer bênção. Esse mês passado eu fiquei meditando no livro de Provérbios todinho, cara. Um monte de conselho para você ser bem sucedido, para você ser abençoado. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Deixa eu falar do contexto. O capítulo 11 fala dos heróis da fé. Fala dos heróis da fé. E a gente fala dos heróis da fé, tem muitos heróis da fé. Abraão foi rico, não sei quem foi rico, Davi foi rico, Salomão foi rico. Mas o versículo 38 dos heróis da fé, também tem um grupo de heróis da fé, que eles foram cerrados no meio, passaram ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, pobres, sem nada, homens, e tiveram que se refugiar nas cavernas, nos antros da terra, homens dos quais o mundo não era digno. Esses também são os homens da fé, e eles venceram pela fé. Venceram pela fé. Paulo recebeu como prêmio a sua cabeça degolada. Pedro recebeu como prêmio crucificado de cabeça para baixo. Jesus recebeu como prêmio a cruz. Mas eles venceram pela fé. Amém, querido? E ele diz para nós, também nós, que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de todo o peso e do pecado. Olha lá, e do pecado. Ele está falando para pessoas que não têm pecado? Não, para pessoas que têm pecado, tem guerra, tem luta. E do pecado que tenazmente nos assedia, e corramos com perseverança. Amém? Corra, meu irmão, corra com perseverança a carreira que lhe foi posta, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Olhando para Jesus. Quando a gente olha para Jesus, a gente não paga o mal com o mal. Quando a gente olha para Jesus, a gente perdoa os que não sabem o que fazem. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Agora olha lá isso aqui. Que em troca da alegria que lhe estava proposta. Olha lá, Jesus, ele olhou para a recompensa, suportou a cruz, desprezando a afronta, está sentado à destra de Deus. Amém, querido? Então corra com perseverança para aquilo que Deus tem para realizar na sua vida.